Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o arroz. Vamos acompanhar o desenvolvimento da colheita do arroz, os rendimentos que os produtores têm obtido nesse momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Ivo Melo, ele que é diretor técnico do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Ivo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Opa, muito obrigado aí, o prazer é nosso aí poder estar prestando as informações aí sobre a nossa lavoura de arroz aqui no Rio Grande do Sul. Ivo, como que estão os trabalhos de colheita do arroz aí no estado nesse momento e como que estão aí os andamentos dessas atividades aí no estado? Bom, nós estamos, o nosso instituto, a gente tem uma mecânica de trabalhar cada quarta-feira, durante a evolução da colheita, todas as quartas-feiras, nossas equipes de campo, elas tomam as informações do pessoal da lavoura, né? Então, no último boletim que foi para o ar, o que foi publicado na quinta-feira da semana passada, com a notícia da quarta-feira, nós tivemos 81, quase 82% da colheita em andamento no estado dessa safra 2019-2020. Então, o pessoal chegou aí o tempo está maravilhoso para a colheita, a gente sabe que é ruim, seca, ninguém quer que pare tanto de chover assim, mas para essas atividades de colheita tem sido um tempo maravilhoso aí, o pessoal tem aproveitado ao máximo. Então está andando muito bem a colheita aí no Rio Grande do Sul. E como eu já disse em outras oportunidades, quando o clima é desfavorável no verão, aqui principalmente nas condições do Rio Grande do Sul, quando o clima é desfavorável para as culturas de sequeiro, soja, milho e outras, no verão, o clima é muito bom para o arroz, e já que o arrozeiro, o lavoureiro, ele garante o aporte de água através dos seus barramentos ou através dos rios, né, devidamente outorgados e autorizados aí pelas legislações de recursos hídricos, quer dizer, que está dentro de um equilíbrio de oferta de água. A gente tem muita insolação e tem sido assim durante todo o mês de março e agora o mês de abril também aí, tem bastante insolação. Claro que agora não influencia mais, porque a gente não tem mais nenhuma lavoura em enchimento de grãos mais, né? Já estão quase todas elas completas, né? Mas o mês de março colaborou muito para que a gente tivesse uma boa produtividade. Mesmo aquele pessoal que lá na primavera, devido a algum problema de enchente ou de chuvas, aí no mês de outubro, que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal teve um pouco de atraso, né? Não aproveitou a melhor janela de plantio, mas houve uma compensação aí através dessa clima mais favorável, com bastante insolação, com bastante radiação, com bastante possibilidade de fotossíntese. O pessoal aqui no sul fala muito, né, que para o arroz produzir precisa ter água no pé e sol na cabeça. E foi o que aconteceu, principalmente no mês de março, aí, que deu uma boa radiação solar, e que então permitiu que a gente tivesse até a semana passada, quando a gente estava com praticamente 82% da safra colhida, nós tivemos aí estamos estimando a produtividade média até os 82% em 8.500 quilos por hectare, ao redor de 8.500 quilos por hectare, que é uma marca histórica, né? Se a gente, dependendo os últimos 18% aí que deveremos colher até o final ou início de maio ainda, né? Claro que essas lavouras do final, elas sempre têm uma produtividade um pouco menor, porque elas estão atrasadas, normalmente tem algum problema de manejo, mas a gente está estimando que vamos bater mais uma vez a casa dos 8.000 quilos por hectare em toda a lavoura do estado, e provavelmente a gente deva quebrar o recorde aí anterior, que era um pouco acima dos 8.000 quilos. Então, né, para o arrozeiro, inclusive com preços razoavelmente bons, né, para uma época assim, a maioria dos arrozeiros aqui sempre diz que safra boa, cheia, com preço bom, é muito rara. Então, nós estamos tendo aí uma oportunidade de poder realizar uma colheita que está sendo satisfatória para a maioria daquele pessoal que investiu, que fez o que tinha que fazer, executou os bons manejos,
está recebendo uma colheita aí, satisfatória e pegando um momento aí, por todos os motivos aí que a gente pode até comentar aí, o pessoal, nessa nossa situação aí atual, o pessoal foi muito às compras para o produto básico, como o arroz, aí, logo que desencadeou o isolamento social por causa do coronavírus, e esse deu uma fortalecida no mercado. Então, né, o produtor gaúcho está experimentando uma boa safra de arroz, né, e com as expectativas que nós deveríamos colher aí em torno de 7 milhões e 700, 7 milhões e 650 mil toneladas, né, essa nossa estimativa hoje para essa safra 2019-2020, seguramente estaremos passando dos 75% do arroz colhido no Brasil aí para essa safra 19-20. E aí, Ivo, qual seria o patamar de preços apresentados hoje para aquele produtor que quer vender o seu arroz no mercado? Isso depende bastante da situação onde está, né? Por exemplo, na região da fronteira oeste, vamos colocar a Uruguaiana, que está distante 600 e poucos quilômetros do porto de Rio Grande, onde acontece, negócios que normalmente têm preços um pouco mais elevados por conta da exportação. Nós estamos aí num patamar de R$ 55, né, aqui na fronteira oeste. E quanto mais próximo dos mercados consumidores, Porto Alegre, né, e Pelotas, Rio Grande, aí, dos mercados exportadores, né, e aí tem um preço um pouco maior, normalmente compensação do frete, aí, R$ 2, R$ 3 ou R$ 4 a mais. Então, entre R$ 55 e R$ 60, né, tem sido o valor percebido pelos produtores nessas últimas semanas, né? Hoje é segunda-feira, amanhã é feriado, então nós deveremos ter a partir de quarta-feira aí a confirmação dos preços da semana, né? Que sempre se movimenta na segunda-feira e normalmente terça-feira as indústrias e os operadores de mercado confirmam os preços para operar durante a semana. Mas como nós temos feriado amanhã, provavelmente nós vamos ter só quarta-feira. Mas a semana passada nós tivemos aí essa variação para arroz de boa qualidade, de inteiros, boa qualidade industrial, uma variação de preço entre 55 e 60 reais, que é bem satisfatória aí para esse momento que estamos vivendo aqui. Sabe, os custos de produção subiram, né, porque na realidade a gente tem um efeito do dólar também aí, um dólar muito alto aí nos traz também o efeito de o produto ter um pouco de preço a mais, né? Mas também, né, vamos ter que trabalhar aí para frente para ver como é que isso vai impactar nos custos de produção, né? Mas, né, felizmente a gente está tendo um preço satisfatório aí durante essa colheita aí que está em curso. E aí a gente vem acompanhando, né, as dificuldades do produtor de arroz ao longo dos últimos anos, seja por preços baixos para venda, às vezes dificuldade na hora da colheita. Uma safra como essa, em que a produtividade é boa e as condições de mercado também são favoráveis, ajuda de alguma forma a equilibrar um pouco essas contas que vêm arrastando aí das últimas safras? Com certeza, Guilherme, isso não tem dúvida, né, que não é, talvez não para aqueles que têm, talvez, um pouco de dificuldade em vários anos aí, que tiveram muita dificuldade, pessoal que com pouco, né, um pouco capital de giro, teve que fazer empréstimos aí junto à indústria, etc., e fazer vendas aí com preços bem baixos logo na entrada da safra, nesses meses de março e abril. Então, esse pessoal talvez tenha alguns ainda que ainda tenham alguma dificuldade. Mas para aquele pessoal que vem ajustando as suas áreas, conforme a nossa orientação tanto da Federarroz, da FETAG, Farsul e o IRGA, né, trabalhando de forma articulada nesses últimos anos aí, tentando fazer com que a gente tivesse uma redução de área, né, para ter uma certa redução de oferta de produto, porque, na realidade, o preço baixo na safra, ele é pela oferta exagerada, ou pela oferta acima da demanda, né? E a gente trabalhou bastante aí, para ter ideia, 4 safras atrás nós tínhamos quase 1.200.000 hectares, e nessa safra nós estamos com 935 mil hectares, quer dizer, diminuímos aí praticamente 200 mil hectares, né, em 4 safras, e isso tirou bastante o produto do mercado, e isso, então, colaborou e contribuiu para que a gente pudesse ter uma oferta um pouquinho mais ajustada. E exatamente a estratégia, a ideia foi essa,
estamos colhendo o fruto desse investimento que foi feito pelas instituições, e também é bom lembrar assim que durante esse período a gente, né, na parte técnica, na parte de manejo, nós cuidamos, tanto o IRGA como as outras instituições de ensino e pesquisa e extensão e também as consultorias privadas, a gente trabalhou numa lógica de que o agricultor fosse naquelas áreas que são mais garantidas, naquelas áreas onde a produtividade é melhor, onde é mais fácil de fazer os manejos, etc. Então, isso, de certa forma, está colaborando, inclusive, para a gente poder alcançar essas médias de produtividade. Então, né, não sei se isso vai durar, a gente tem uma certa preocupação agora, né, a gente tem discutido aqui a nível das instituições e como será a próxima safra, na medida em que, tendo preços bons, o pessoal vamos plantar mais, né, vamos aproveitar que está bom o preço, vamos aproveitar que o mercado está favorecendo, etc. Mas a gente já está, né, fazendo com que o produtor e toda a cadeia produtiva tenha uma reflexão de que não adianta a gente sair de forma muito assim aventureira, vamos colocar assim, plantando e de qualquer jeito, ou de uma forma assim que a gente não controle muito os meios de produção, os manejos, né, porque isso depois pode vir novamente, como aconteceu nesses últimos anos, como tu estava citando agora há pouco, né, de que a gente tivesse assim uma oferta um pouco maior do que a demanda, e com oferta maior que a demanda, né, o comprador, né, o mercado, ele aproveita, óbvio, né, aproveita que tem bastante oferta de produto e baixa os preços. Então, a gente tem que trabalhar numa lógica que a gente sempre diz, né, essas coisas, uma cadeia produtiva, ela não pode ter perdedores, né, então ela tem que trabalhar numa equação de ganha-ganha, todo mundo tem que estar trabalhando aí e operando para que todos os elos da cadeia, todos eles possam ter os seus proventos, todos possam ter os seus lucros, e que, mais do que nunca, né, o consumidor final possa ter o seu lucro, que é ter um produto acessível, seguro, né, e que garanta a nossa segurança alimentar aqui do nosso país. E também aqueles países que a gente tem conseguido fazer algumas vendas aí e exportando os excedentes aqui do nosso, não só do Brasil, mas do Mercosul, né? Porque, na realidade, os países do Mercosul acabam vendendo bastante dos seus arroz, dos seus produtos aqui para dentro do mercado brasileiro. E a gente, para fazer um equilíbrio nessas contas aí de oferta e demanda, nós acabamos tendo que fazer também operações de venda aí para outros mercados, e já que o arroz aqui, tanto dos países do Mercosul, mas principalmente o arroz brasileiro aí, tem sido um arroz, um produto de qualidade bem aceita aí por mercados internacionais, e tomara que a gente também, né, na medida em que a gente puder ser um ator, um player mais ativo no mercado internacional, no mercado de commodities aí do arroz, nós poderíamos, inclusive, aumentar a área, mas isso depende muito de combinar o jogo aí com a turma e com a cadeia produtiva, e também não adianta a gente sair se lançando a aumentar a área sem ter mercado. Então, esse é o recado aí que a gente está procurando deixar para os produtores, para os operadores da cadeia produtiva como um todo, para que a gente possa continuar oferindo lucro, que é o mais importante, né, para manter a saúde financeira dos empreendimentos, né, das lavouras que estão trabalhando aí para poder produzir esse cereal, né, que é um cereal mais consumido, pelo menos da forma assim, praticamente integral, que é o arroz. Ivo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para a cultura do arroz aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço aí a oportunidade aí de poder estar noticiando aí com um importante canal de comunicação como é Notícias Agrícolas, e para o nosso, não só o produtor arrozeiro, mas para o produtor aqui do nosso Brasil,
Vamos lá, vamos continuar acreditando no nosso agro, continuar acreditando aí que nós não só somos talvez a chave do equilíbrio da economia do nosso país, mas também de garantir a saúde, que tanto se fala hoje em dia, né, nesses meses aí que estamos passando aí com essa epidemia, com a pandemia. Mas vamos apostar porque sem alimento ninguém vai ter saúde. Então, né, sem alimento seguro, sem alimento bem produzido, né, com a melhor agronomia que hoje a gente tem para disponibilizar. Então, vamos continuar aí para que a gente possa ser cada vez mais forte aí no agro e cada vez mais oferecer produtos de qualidade para o mundo. Ivo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento desse mercado do arroz tão importante aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado a você, Guilherme. Sucesso aí no Notícias Agrícolas. O Ivo Melo, ele que é diretor técnico do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, conversou com a gente para traçar um panorama do atual estágio de desenvolvimento para a lavoura de arroz lá no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Ivo, cerca de 82% da área cultivada no estado já foi colhida até a última quarta-feira da semana passada, e resultados muito satisfatórios para os produtores gaúchos. As condições climáticas foram bastante favoráveis para as lavouras de arroz durante esse ciclo de desenvolvimento, e agora a produtividade média vem sendo superior aos 8 mil quilos por hectare para esses 82% já colhidos. A expectativa é de que essas áreas restantes reduzam um pouquinho essa produtividade, mas ainda assim é esperado índices de produtividade e de produção recordes lá no estado do Rio Grande do Sul. Aliado a esse bom momento nas lavouras, as condições de mercado também são favoráveis. O Ivo comentando preços do arroz na região da fronteira oeste, lá na região de Uruguaiana, chegando a R$ 55, até R$ 3, R$ 4 a mais do que esse valor em regiões mais próximas de pontos consumidores e dos portos de exportação. Então, um momento bastante favorável para o produtor de arroz gaúcho, tanto na produtividade da lavoura, como na rentabilidade na hora de fazer suas vendas no mercado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação não continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.